Você já imaginou ver Faustão, um dos maiores apresentadores da TV brasileira, chorando ao vivo após uma acusação bombástica de Jair Bolsonaro? E se eu te disser que, no meio desse caos, um milionário na plateia perdeu a paciência e protagonizou uma cena ainda mais inacreditável? Pois é, essa história realmente aconteceu, e hoje vamos revelar os bastidores desse momento que chocou o Brasil. Mas antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui a gente traz os momentos mais polêmicos e surpreendentes da TV, sempre com informações quentes e análises detalhadas. Agora prepara-se porque o que aconteceu naquele dia vai te deixar de boca aberta. Vamos lá! O clima no estúdio ainda era de descontração, com Faustão interagindo com a plateia e brincando com seus convidados, até que um dos comentaristas do programa puxou um assunto inesperado. Um vídeo de Jair Bolsonaro, que havia viralizado algumas horas antes, trazia uma acusação direta contra Faustão. No telão, as imagens começaram a rodar. Bolsonaro, com seu tom característico, falava firme. Olha, esse Faustão aí sempre posou de imparcial, mas todo mundo sabe que ele estava do lado da esquerda. Recebeu vantagens? Favorecimento? Isso aí tem que ser investigado. Brasileiro não aguenta mais essa mídia manipuladora. O estúdio mergulhou em um silêncio tenso. A plateia se entreolhava, alguns murmuravam surpresos. Faustão, que sempre teve resposta para tudo, ficou estático por alguns segundos. O comentarista continuou. Faustão, isso tá repercutindo muito nas redes, e muita gente quer saber. O que você tem a dizer sobre isso? A câmera focou no rosto do apresentador. Pela primeira vez, o público viu um Faustão visivelmente abalado, seus olhos brilhando como se segurasse as lágrimas. Afinal, não era só uma crítica. Era uma acusação séria, de alguém com uma base política gigantesca. E naquele momento milhões de pessoas assistiam, esperando sua resposta. A tensão no estúdio era palpável. Faustão tentou manter a calma, como sempre fez ao longo de sua carreira, mas naquele momento, parecia que as palavras não saíam. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos, mas não conseguiu esconder o impacto emocional da acusação que acabará de assistir. O estúdio estava em silêncio absoluto. Faustão, normalmente tão extrovertido e rápido com suas respostas, parecia preso em um mar de dúvidas. Ele passou a mão na testa, olhou para a plateia e por um instante parecia procurar por uma palavra, uma frase, algo que pudesse conter a explosão de emoções dentro de si. Eu realmente não esperava isso, disse ele com a voz tremendo. Nunca imaginei que alguém pudesse duvidar do meu trabalho, da minha trajetória, sempre tentei ser o mais justo e honesto possível na minha profissão. Ele se afastou um pouco do microfone, mas os espectadores, tanto no estúdio quanto em casa, podiam ver a luta interna que ele estava enfrentando. As lágrimas começaram a aparecer. Faustão não conseguia mais controlar a emoção. Sua voz falhou enquanto ele tentava explicar, mas parecia que as palavras estavam presas, como se a acusação tivesse atingido o fundo de sua alma. Eu nunca fui de lado, sempre fui do lado do povo, continuou, agora quase sussurrando com os olhos marejados. Sempre defendi o direito de todos, sem distinguir partidos ou interesses pessoais. Era evidente que Faustão estava profundamente magoado. Era mais do que um simples ataque público. Era um golpe na sua honra, no trabalho de décadas construído na televisão brasileira. O homem que sempre foi o mestre do ao vivo, agora parecia vulnerável como nunca antes. A plateia estava em choque, alguns tentando acalmar Faustão, outros visivelmente divididos, sem saber se apoiavam o apresentador ou concordavam com a acusação feita. A tensão tomou conta do estúdio. Todos aguardavam uma resposta mais contundente, uma reação de Faustão que pudesse pôr um fim naquele momento de vulnerabilidade. Mas antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, algo ainda mais inesperado aconteceria. Enquanto Faustão tentava recuperar a compostura, um homem na plateia se levantou bruscamente, interrompendo o silêncio constrangedor. Sua expressão estava carregada de raiva, e suas palavras explodiram como um soco no ar. Isso é um absurdo! Isso não pode ficar assim! Ele gritou, fazendo todos os olhos se voltarem para ele. Era Ricardo Almeida, um empresário conhecido não apenas pela sua fortuna, mas também por sua opinião firme e polêmica sobre questões políticas e sociais. Nos círculos empresariais, ele era visto como um defensor fervoroso de Bolsonaro, e sua presença no programa não era por acaso. Ricardo estava visivelmente irritado, a ponto de ser impossível não perceber sua indignação. Ele olhou diretamente para a câmera, como se falasse com todos os telespectadores. Esse tipo de ataque é o que acontece quando alguém se coloca como neutro, mas no fundo está puxando para um lado. Faustão, você se acha acima de tudo? Está com medo da verdade?
Os murmúrios começaram a se espalhar pela plateia. Alguns se mexiam desconfortáveis, enquanto outros pareciam dividir a mesma opinião de Ricardo. A cena ficou mais intensa quando o empresário fez um gesto com a mão, indicando para a segurança se aproximar, como se ele já estivesse pronto para abandonar o estúdio. Faustão, ainda lutando para se recompor, olhou para ele e tentou responder, mas o milionário não deu espaço. Eu exijo um direito de resposta. Isso é uma manipulação, e vou fazer questão de expor isso em todos os canais. O ambiente tornou-se ainda mais volátil. A plateia estava dividida, parte aplaudia a atitude de Ricardo, enquanto outros, que apoiavam Faustão, tentavam acalmá-lo. O apresentador, agora atônito e em lágrimas, sentiu a pressão aumentar. Aquela situação estava saindo completamente do controle. A produção do programa, em pânico, tentou intervir discretamente pedindo a Ricardo para se sentar, mas ele não estava disposto a recuar. Ele apontou para o apresentador, agora visivelmente perturbado, e disparou. Você acha que isso tudo vai passar em branco? Eu vou expor toda a verdade, Faustão. Ninguém vai fazer você de vítima. O impacto das palavras de Ricardo reverberou por todo o estúdio. Faustão, completamente sem reação, observou enquanto a tensão atingia seu pico. Ele não conseguia mais controlar a situação. A plateia, que antes estava em silêncio respeitoso, agora estava em um caos de opiniões conflitantes. E antes que Faustão pudesse dar qualquer resposta, os seguranças começaram a se aproximar para lidar com a crescente tensão. Mas algo parecia dizer que aquele momento seria lembrado por todos como um dos mais polêmicos e inesperados da história da televisão brasileira. A tensão que se instalou no estúdio naquele momento foi palpável. O silêncio se espalhou como uma onda, até que as palavras de Ricardo, o milionário da plateia, começaram a ecoar na cabeça de todos. Faustão, visivelmente abafado pela pressão, olhou para o empresário, sem saber o que fazer. Seu rosto, ainda marcado pelas lágrimas, estava agora transformado em uma expressão de confusão e frustração. A plateia parecia dividida, alguns aplaudindo Ricardo, outros tentando conter o caos que tomava conta do programa. Ricardo, por favor, pare com isso, pediu Faustão, sua voz agora vacilante. Ele tentou recuperar a postura de apresentador, mas estava claro que a situação estava saindo do controle. Ele tentou dar um passo à frente, mas o empresário não se intimidou e gritou ainda mais alto. Você está com medo da verdade, Faustão. A verdade vai vir à tona, e ninguém vai impedir. A plateia, que antes estava assistindo a cena com apreensão, agora se dividia completamente. Alguns espectadores começaram a gritar palavras de apoio a Faustão, enquanto outros estavam de acordo com Ricardo. A cena se transformou em um verdadeiro palco de conflito, com cada lado defendendo seu ponto de vista. A segurança começou a se aproximar com cuidado, tentando acalmar o ambiente, mas o empresário não se calava. Se você não me der o direito de falar, vou sair daqui agora e levar toda essa verdade com a gente. Ele continuou, já indo em direção à saída. Os câmeras começaram a se mover de maneira frenética, captando o caos que estava tomando conta do estúdio. A produção estava em pânico, tentando encontrar uma solução rápida, mas não havia muito o que fazer. Faustão, visivelmente sem saber o que fazer, virou-se para os produtores e sussurrou. Corta para comercial, corta logo. A tensão estava tão forte que o próprio Faustão não podia mais suportar o peso da situação. Antes que pudesse se recompor, a produção decidiu interromper o programa de forma abrupta. O grande telão atrás de Faustão foi desligado, e as luzes do estúdio diminuíram, sinalizando que o programa sairia do ar. Uma onda de murmúrios se espalhou pelo auditório, com todos tentando entender o que estava acontecendo. O caos estava instalado. O milionário Ricardo ainda estava de pé, indignado, mas a produção rapidamente se aproximou e começou a conduzi-lo para fora do estúdio. Ele parecia imbatível, mas já havia feito o suficiente para deixar sua marca naquele dia. O que começou como um programa aparentemente tranquilo se transformou em um momento histórico e irreversível, e o que aconteceria a seguir era imprevisível. Enquanto as câmeras cortavam para os comerciais, Faustão, de olhos fechados, se sentou em sua cadeira completamente exausto. Ele sabia que o programa, naquele momento, já havia se tornado parte da história da televisão brasileira. Mas uma pergunta ainda pairava no ar. Como isso tudo afetaria sua carreira e sua imagem pública daqui para frente? O caos no estúdio estava longe de acabar. O pior ainda estava por vir. Quando o programa finalmente retornou após o intervalo, o clima no estúdio era completamente diferente. Faustão, agora visivelmente cansado e mais calmo, estava sentado com as mãos apoiadas na mesa, olhando para a plateia, mas sem dizer nada por alguns segundos. A tensão ainda era palpável.
O rosto de muitos espectadores refletia uma mistura de surpresa, desconforto e curiosidade. Eles queriam entender o que acabará de acontecer e principalmente como Faustão reagiria à situação que já circulava pelas redes sociais. A produção, tentando minimizar os danos, iniciou o programa com uma tentativa de retomar a normalidade, mas algo estava diferente. O foco já não estava mais no entretenimento. O vídeo do ataque de Bolsonaro e o confronto com Ricardo Almeida, o milionário da plateia, já se espalhavam pelas redes sociais e geravam debates acalorados entre os internautas. Faustão, no entanto, não perdeu tempo e logo se levantou de sua cadeira, fazendo um desabafo emocional que deixou todos no estúdio sem palavras. Eu nunca imaginei que chegaria a esse ponto, começou ele, sua voz falhando no início. Eu sempre procurei ser imparcial, trazer o melhor para o público, fazer o que é certo. Jamais imaginei que em 2025, teria que me justificar publicamente de algo que nunca fiz. Ele fez uma pausa, respirando fundo, enquanto os olhos da plateia o observavam com atenção. Fui acusado sem provas, sem motivos e sem a menor consideração pela minha história. Faustão parecia estar completamente vulnerável naquele momento, algo raro para um apresentador tão experiente. Sua postura, que antes era forte e confiante, agora estava em ruínas. O silêncio no estúdio foi interrompido quando o telefone de um dos produtores tocou, e ele foi rapidamente chamado ao palco. Faustão olhou para a produção, que parecia visivelmente nervosa, mas ele fez um gesto para que continuassem com o programa. Ele já sabia que as consequências daquilo iriam muito além de uma simples briga ao vivo. Enquanto isso, na plateia, a situação também estava tensa. A segurança teve que intervir mais uma vez, afastando Ricardo Almeida, que, furioso, tentava se levantar e gritar a favor de Bolsonaro e contra Faustão. Ele foi conduzido para fora do estúdio, mas não sem antes lançar ameaças de que faria questão de levar a situação para os tribunais e para a mídia, tentando transformar aquele episódio em um escândalo ainda maior. A repercussão nas redes sociais foi imediata. O vídeo do confronto se espalhou como fogo, e as reações começaram a surgir a todo momento. Faustão é um mártir da TV, sempre esteve ao lado do povo. Ricardo Almeida está completamente certo. Faustão nunca foi imparcial, ele sempre apoiou a esquerda. Isso tudo é um grande teatro para desviar a atenção das falcatruas da mídia. Estava claro que esse momento tinha gerado divisões profundas entre os telespectadores e seguidores nas redes sociais. Para muitos, Faustão estava sendo vítima de um ataque injusto e gratuito, mas, para outros, ele representava a manipulação da mídia e a falta de imparcialidade. A produção tentou minimizar a situação, mas não havia mais como apagar o que acabará de acontecer. O episódio se tornaria, sem dúvida, um dos maiores escândalos televisivos da história recente. O programa, que tinha começado com tanta descontração, agora se via no centro de um furacão midiático que envolvia figuras políticas, empresários influentes, e a própria credibilidade da TV brasileira. Faustão sabia que as consequências seriam imensas. Seria impossível voltar atrás. O futuro de sua carreira, sua imagem pública e até a relação com os patrocinadores estavam em risco. No entanto, ele não poderia ignorar o fato de que, naquele momento, ele havia se tornado o centro de uma polêmica nacional. E o que aconteceria a seguir seria crucial para determinar o rumo de sua trajetória. E o pior estava por vir. Nas horas seguintes ao episódio, o impacto foi imensurável. O vídeo do confronto entre Faustão e o milionário Ricardo Almeida viralizou em questão de minutos, sendo compartilhado por milhões de pessoas nas redes sociais. A hashtag Faustão chorou ao vivo dominou as tendências, com os internautas divididos entre defender o apresentador ou apoiar a acusação de Bolsonaro. O debate se espalhou por todas as plataformas, e a mídia online se alimentava desse novo escândalo com a rapidez de um incêndio. Nos bastidores da televisão, a situação era tensa. Faustão, que antes era considerado um ícone da TV brasileira, agora se via em uma crise de imagem sem precedentes. Executivos de emissoras, patrocinadores e até mesmo os colegas de profissão estavam acompanhando tudo de perto. Alguns se mantinham em silêncio, enquanto outros, mais próximos de Faustão, tentavam oferecer apoio, mas o apresentador estava completamente isolado. O futuro do programa estava em risco, e ninguém sabia como as coisas iriam se desenrolar. Nas redes sociais, o público se dividia entre quem acreditava que Faustão havia sido vítima de uma armadilha política e quem achava que ele estava tentando se vitimizar para salvar a própria imagem. Alguns vídeos de reações ao episódio começaram a pipocar, incluindo análises, memes e críticas de figuras públicas, políticos e até mesmo anônimos.
A situação, que começou como um simples ataque de Bolsonaro, virou um verdadeiro fenômeno midiático. Mas a situação se tornou ainda mais explosiva quando Bolsonaro, o próprio ex-presidente, se pronunciou em suas redes sociais. Em um vídeo direto e sem rodeios, ele reiterou as acusações contra Faustão, dizendo que o apresentador sempre foi uma figura parcial e manipuladora e que ele não tinha moral para acusá-lo de nada. Ele também se referiu a Faustão como alguém que precisava aprender a ouvir o povo, e fez questão de reforçar que a mídia tradicional estava contra os interesses da população. Este novo pronunciamento de Bolsonaro fez a situação sair de controle, e o que era uma discussão sobre uma acusação agora se transformava em um campo de batalha política e ideológica nas redes sociais. Faustão estava no epicentro de um furacão. A resposta da emissora não demorou a chegar. A Globo, cautelosa e preocupada com os desdobramentos, tentou suavizar a situação e pediu para Faustão se manifestar publicamente, em uma tentativa de evitar que o escândalo saísse ainda mais de controle. O apresentador, que sempre fora conhecido por seu caráter irreverente e descontraído, agora se via diante de uma dura realidade, sendo forçado a se posicionar sobre algo que transcendeu a TV e entrou no terreno político. Faustão, sozinho em seu camarim, preparava uma mensagem ao vivo, onde pretendia esclarecer sua posição e, ao mesmo tempo, tentar acalmar os ânimos. A Globo pressionava para que ele fosse claro e sem rodeios. O apresentador sabia que a sua resposta teria um peso gigantesco não só em sua carreira, mas também para sua imagem pública. Ele nunca havia enfrentado algo assim antes. Com o microfone ligado e o coração acelerado, Faustão entrou ao vivo mais uma vez. Dessa vez, não seria apenas o apresentador divertido que todos conheciam. Seria o homem por trás do personagem, tentando mostrar quem ele realmente era. A verdade é que ninguém esperava que chegássemos a esse ponto. Eu nunca quis ser vítima, mas agora é necessário explicar. O que aconteceu aqui não foi apenas uma acusação política. Foi uma tentativa de destruir a minha credibilidade, de fazer com que todos aqui duvidassem do meu trabalho e da minha postura. Sempre fui imparcial, e sempre defendi o povo, o Brasil. Se hoje me sinto na obrigação de me justificar, é porque acredito que todos merecem ouvir a minha verdade. Ele olhou diretamente para a câmera, como se olhasse para os milhões de telespectadores que estavam atentos, prontos para julgar ou apoiar. Eu não sou político, sou apresentador de televisão. E a minha única lealdade é com o público, com as pessoas que me acompanharam todos esses anos. A mensagem de Faustão foi clara, e muitos começaram a reagir positivamente à sua sinceridade. Mas o caminho à frente não seria fácil. O que aconteceu a partir dali ainda seria discutido por muitos anos. Faustão se tornou o centro de um debate que ultrapassou a televisão e tocou diretamente nas questões de liberdade de expressão, imparcialidade na mídia e o poder da política sobre os meios de comunicação. A repercussão continuaria por semanas com novos episódios, entrevistas e confrontos. Mas uma coisa era certa: a partir daquele momento, nada na carreira de Faustão seria como antes. O apresentador, embora abalado, conseguiu se manter firme diante de tudo, mas sabia que as consequências dessa noite mudariam sua vida para sempre. O dia seguinte foi um turbilhão para Faustão. As redes sociais continuavam fervendo com debates intensos sobre sua declaração ao vivo. Os meios de comunicação estavam saturados de matérias, entrevistas e discussões sobre o escândalo. Faustão se viu diante de uma pressão ainda maior. A emissora estava em cima dele, pedindo mais declarações, mais posicionamentos, e ele sabia que o foco de todos estava voltado para sua próxima decisão. Não havia mais como voltar atrás. Em casa, o apresentador refletia sobre o que acontecerá. A imagem que construiu ao longo de anos estava, de alguma forma, ameaçada. O momento que parecia uma simples acusação havia se transformado em algo muito maior do que ele imaginava. A linha entre a imparcialidade do apresentador e a politização do entretenimento estava borrada. Faustão nunca imaginou que sua vida profissional se cruzaria com o campo político de tal maneira. Ele, um símbolo da televisão popular brasileira, estava sendo arrastado para um debate que ele nunca quis fazer parte. Enquanto ele refletia sobre tudo o que acontecia, os comentários nas redes sociais se dividiam ainda mais. Alguns admiravam sua postura ao tentar se defender, mas outros achavam que ele havia cedido à pressão de Bolsonaro e seus apoiadores. Faustão sabia que, independentemente de como reagisse, ele estaria sendo julgado. O tempo de neutralidade havia se esgotado. A produção do programa havia sido orientada pela Globo a dar uma pausa nas gravações, com o intuito de controlar a imagem do apresentador e tentar amenizar os danos ao nome de Faustão e ao próprio programa.
A situação era delicada e a emissora estava no olho do furacão, com a pressão externa vindo tanto de grupos políticos quanto de telespectadores que se sentiam atraídos pela controvérsia. 9. A encruzilhada de Faustão. Faustão se viu pela primeira vez em uma verdadeira encruzilhada. Ele sabia que não poderia mais manter-se neutro. Não havia como agradar a todos. O peso das palavras de Ricardo Almeida, o milionário da plateia, ainda ecoava em sua mente. E ele se perguntava se aquele confronto não tinha sido mais do que uma simples tentativa de desgaste pessoal. Talvez fosse uma estratégia calculada para enfraquecer sua credibilidade e criar um clima de crise dentro da mídia. Por mais que tentasse se manter calmo, Faustão sentia-se pressionado de todas as partes. Não apenas pela emissora e patrocinadores, mas também pelos próprios amigos e colegas do meio televisivo. Todos estavam acompanhando o desenrolar da situação. Ele se viu cercado por pessoas que até então considerava parceiras, mas que agora tinham opiniões polarizadas sobre sua conduta. Os conselhos que recebia variavam entre se manter firme e defender a verdade e ser mais cauteloso, escolhendo uma postura mais política para não queimar pontes com seus aliados e patrocinadores. Mas Faustão sabia que qualquer escolha agora teria um peso profundo. Ele não poderia voltar atrás. Ele estava no centro de um movimento que ia muito além do entretenimento. A Globo, ciente de que a situação não poderia ser ignorada por muito mais tempo, agendou uma entrevista ao vivo com Faustão, onde ele deveria se posicionar sobre o ocorrido e dar mais esclarecimentos ao público. Era sua oportunidade de explicar sua versão dos fatos e tentar minimizar os danos à sua imagem pública. Mas, ao mesmo tempo, seria o momento de enfrentar a pressão da mídia e da opinião pública, e a expectativa era alta. Quando Faustão entrou no estúdio para a entrevista exclusiva, ele estava visivelmente mais calmo, mas seus olhos estavam profundos e refletiam a exaustão emocional pela qual passará. Ele sabia que ali não seria mais apenas um apresentador diante das câmeras. Era um homem em busca de redenção, tentando recuperar a confiança do público e reconquistar o respeito. A entrevista começou com Faustão respondendo às perguntas do repórter sobre sua postura, o confronto com Ricardo Almeida, e o impacto que o episódio teve em sua carreira. Quando questionado sobre o apoio que havia recebido de seus seguidores, ele disse: "Eu entendo que muitos me veem como alguém que não deveria ter se envolvido em algo assim. Mas a verdade é que a minha trajetória sempre foi construída em cima de transparência. Nunca fui de me esconder. Quando alguém me ataca, eu preciso dar uma resposta, mesmo que isso signifique me expor ainda mais." Ele foi perguntado sobre como lidaria com as acusações de parcialidade política, algo que agora estava profundamente enraizado na opinião pública. Faustão, com os olhos fixos na câmera, respondeu com firmeza: "Eu não sou político, nunca fui. Sou apresentador, e sempre procurei trazer o que é mais importante para o povo. Eu não sou refém de ninguém, muito menos de qualquer agenda política. Minha lealdade está com o público, e é isso que vou continuar defendendo, independentemente de quem tente me descreditar." A entrevista não foi apenas uma tentativa de esclarecimento, mas também um ponto de inflexão na sua carreira. Faustão sabia que não tinha mais como voltar atrás, e agora ele estava determinado a lutar pela sua honra e credibilidade. Ele fez uma promessa ao público: "Eu vou continuar o meu trabalho, sem medo de ser quem eu sou, sem medo de expor a verdade. E acima de tudo, sem medo de continuar sendo o Faustão que todos conhecem." A entrevista foi, sem dúvida, uma tentativa de reverter a maré negativa que se formava, mas o caminho que ele teria pela frente não seria fácil. A batalha por sua imagem estava apenas começando e a televisão brasileira, como nunca antes, presenciava um conflito entre a imparcialidade da mídia e a pressão de uma política polarizada. A história de Faustão, agora marcada por esse episódio, seguiria com grandes desafios, mas também com a chance de reconstruir sua imagem, um passo de cada vez. Os dias que se seguiram à entrevista foram turbulentos, mas também reveladores. Faustão estava determinado a não deixar que o episódio definisse o restante de sua carreira. Embora soubesse que sua imagem havia sido profundamente abalada, ele se recusava a ser vítima de uma narrativa que o colocava como alvo fácil. O apoio de muitos fãs começou a crescer, especialmente aqueles que acreditavam em sua autenticidade e trajetória ao longo dos anos. O programa de Faustão voltou ao ar com um clima diferente, mas ainda assim com a mesma energia e vibração que o caracterizavam. Em vez de evitar o assunto, ele o abordou de forma mais sutil, mostrando aos seus telespectadores que, apesar das dificuldades, ele seguia comprometido com seu papel como entretenedor e formador de opinião.
Em um episódio marcante, Faustão se reuniu com figuras influentes do meio para conversar sobre os impactos da mídia, a relação entre a política e o entretenimento, e como a imparcialidade e a ética deveriam ser preservadas na comunicação. Ele sabia que, ao enfrentar a adversidade, poderia contribuir com algo maior do que simplesmente limpar seu nome. No entanto, o que realmente chamou a atenção foi quando ele deu um passo adiante e procurou diretamente os seus críticos. Em uma reunião com Ricardo Almeida, o empresário que havia sido um dos principais responsáveis pela tensão no programa, Faustão fez um gesto de reconciliação. Durante o encontro, ele reconheceu que havia falhado ao não ter se comunicado de maneira clara antes, mas também afirmou que o foco não deveria ser mais em acusações, mas no que era melhor para o público brasileiro. Ricardo, embora relutante no início, aceitou a conversa. A partir daquele momento, eles começaram a trabalhar juntos, em um movimento inesperado de reconciliação pública. Faustão sabia que não era o momento de manter um espírito de confrontação, mas de buscar formas de melhorar o cenário da mídia brasileira, promovendo um debate saudável sobre ética e responsabilidade. Ao longo dos meses seguintes, a imagem de Faustão foi sendo reconstruída, não através de desculpas ou justificativas, mas de um compromisso com a verdade e com a transparência. Seu programa começou a incluir novas pautas e discussões que fugiam da política partidária, voltando seu olhar para o que realmente importava: o entretenimento de qualidade, as histórias do povo brasileiro e a cultura nacional. E talvez o mais significativo, Faustão fez questão de dar um exemplo para a nova geração de apresentadores, mostrando que a autenticidade e o respeito ao público são fundamentais, independentemente de qualquer adversidade. O grande público de Faustão, que sempre o apoiou, percebeu que o apresentador não estava apenas passando por uma crise, mas vivendo um processo de renascimento. Ele se tornou mais humanizado, mais acessível e mais comprometido com o que realmente importava: fazer a diferença na vida das pessoas. Em um último programa ao vivo, com uma plateia cheia de rostos sorridentes e um público fiel assistindo em casa, Faustão deu seu último recado: a vida é feita de desafios, e não podemos nos deixar derrotar pelos obstáculos. Somos responsáveis pelas nossas escolhas e, acima de tudo, pela forma como encaramos as adversidades. Não importa o que aconteça, o importante é nunca perder a coragem de ser quem somos. E eu, como sempre, continuarei aqui com vocês de cabeça erguida. O programa, que um dia foi o centro de um dos maiores escândalos da história da televisão brasileira, terminou sua jornada não apenas com um final feliz, mas com uma lição de resiliência e superação. Faustão seguiu em frente, mais forte e mais preparado para os desafios da vida, com uma carreira sólida e uma nova perspectiva sobre o papel da mídia e da ética na comunicação. E assim, sua história não foi apenas de escândalos e polêmicas, mas de uma incrível jornada de recomeço e, no fim, de redenção. Se você está curioso sobre os bastidores das grandes polêmicas da mídia, quer saber tudo sobre as histórias mais impactantes e acompanhar os desdobramentos em tempo real, este é o lugar certo. Aqui vamos trazer os detalhes mais quentes, as análises mais profundas e as repercussões que todo mundo está comentando. Não perca nada, inscreva-se agora e fique por dentro de tudo. Não se esqueça de deixar seu like para apoiar nosso conteúdo e continuar recebendo as atualizações mais quentes. Estamos juntos nessa!